entendendo que os nossos irmãos, o vídeo nós vamos fazer isso. Veja o que aconteceu com um padre norte-americano. Prestem bem atenção. Essa história aconteceu com o padre norte-americano Stephen Shire. Padre Stephen era pároco da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, localizado no Kansas. Na sexta-feira de outubro de 1985, quando ele estava indo visitar um amigo que também era padre, o seu carro acabou se envolvendo num acidente gravíssimo. A chance de sobreviver era tão pequena que os médicos não acreditavam nela. O padre Stephen ficou em coma por vários meses e durante esse tempo ele se apresentou diante do trono de Deus. Ele conta que ele ouvia a voz de Jesus, porém não podia vê-lo. O Senhor começou a lhe mostrar que ele não tinha sido um bom sacerdote, porque ele buscava agradar as pessoas e não a Deus. Que ele podia corrigir os erros da paróquia e não fazia só para não desagradar os outros. Jesus mostrou todo o seu livro da vida e quando terminou, o Senhor declarou que a sentença dele era o inferno. Naquele momento, quando o padre pensava que não tinha mais esperança, ele ouviu uma voz muito doce e imediatamente sua alma soube que era a voz da Santíssima Virgem. Nossa Senhora começou a interceder por ele e rogava a Jesus dizendo que lhe desse uma nova chance. Jesus afirmava que ele tinha sido um mau sacerdote por 12 anos, mas Nossa Senhora não parava de interceder, até que finalmente Jesus declarou que o filho era dela e o entregou nas suas mãos. Foi assim que o padre Stephen despertou do coma no dia 2 de dezembro de 1985. A partir daí, ele mudou radicalmente, se tornou um novo sacerdote, um homem profundamente mariano e apaixonado por Jesus Eucarístico. Tá aí, né? Uma história muito bonita, uma história, né, do sacerdote. Isso acontece, né, com as pessoas de Deus, as pessoas que realmente, né, quer fazer o correto, quer defender a Igreja Católica e acontece coisas maravilhosas na vida das pessoas, né, seu Gênio? Você viu, ele 12 anos de sacerdotes, ele falou que ia pro inferno. Esse acidente ali que despertou ele, que ele viu, ó. Então, e quantos sacerdotes hoje que estão nesse tempo de hoje? Nem aquele livro que nós fizemos lá do Céu, Inferno, Purgatório, Dom Bosco, o padre condenado que ele fala que ele deixou de rezar o breviário, deixou de fazer as orações e está no inferno. Está no inferno. E agora, hoje, esses padres que estão fazendo hoje, que eles abusam com a Eucaristia, com a Santa Hóstia, coisa que eles não falam mais não falam mais da santificação das pessoas, eles só falam das coisas que agradam a ele. Que tem padre metido na política, padre que não usa mais a batina, padre que fala para as pessoas, a padre que anda nesse carnaval, padre. Veja que tristeza. Ah, mas vocês falam, não é fala dos padres, porque podemos ver na época de Jesus. Próprio sumo sacerdote condenaram Jesus. Próprio sumo. Veja como o demônio tem força. Ele tem força. Por isso que nós temos que fazer penitência, primeiro na quaresma, rezar, para nós ver. Eu estava na história do São Bento, sabe? São Bento tinha um convento ali, que ele cuidava de um convento dos padres para seminário, que ele tinha bastante aluno. E tinha um aluno lá que ele, cada passo ele deixava de rezar e saía para fora. Aí o São Bento pegou um dos alunos, ela falou: vem aqui, vou te mostrar ali quem é que puxa ele para fora. Era um diabinho que pegava pela batina dele e levava para fora. Aí o São Bento foi mostrar e os alunos não viam nada. Ah, não estamos vendo nada. Ah, vocês não estão vendo nada? Então ele falou: fiquem 3 dias em jejum, 3 dias ficaram em jejum e oração, depois de 3 dias ficaram em oração, aí eles viram. Porque a fé estava fraca. Então por isso que essas pessoas, às vezes, eles se afastam da obra, porque não leva a sério. Nós temos que trabalhar e oração, rezar e respeitar as quaresmas. Aí Deus está nem fala com a mensagem, ter o discernimento das coisas de Deus. Agora chegar assim, a gente não vai ver nem mesmo. É isso mesmo, a gente sabe que só da gente estar na hora da palavra de Deus, estar lendo o livro, né, estar rezando o rosário, o Espírito Santo já mostra pra gente a verdade. Porque quando as pessoas elas entram em contato com essas mensagens, automaticamente elas desperta algo dentro delas, meio que clareia a mente delas e vê, opa, né, aí, tá vendo, tá mostrando a verdade, bem o que está acontecendo, ela vai começando a ter o discernimento, né, vão começando a ter a sabedoria. Eu já estava conversando com a irmã da obra, e ela estava falando que viu um vídeo lá,
né, sobre um presidente, e ela contando que, né, por isso que Jesus escolheu o profeta Pedro II como o último profeta para alertar as pessoas do que está acontecendo. E faz sentido, né, ele ser o último profeta do final dos tempos. Então, assim, eu falei para ela assim, tá vendo? O Espírito Santo toca na mente das pessoas, ele vai dando discernimento para as pessoas verem aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Então, por isso que é importante a gente ser obediente a essas mensagens. Por isso que é importante a gente procurar fazer sempre a vontade de Deus, né? Não ir pelas pessoas, mas sim pelas mensagens, né? Pelo exemplo do profeta Pedro II, pela coragem que ele teve, assim, que deixou pra gente, né, aquele exemplo de fidelidade, de amor a Deus, de obediência. Então, isso que a gente tem que buscar a conhecer. E a partir do momento que a gente adere a isso, que a gente se entrega, né, para buscar a obediência, para obedecer essas mensagens, Deus está vendo a nossa intenção no nosso coração. A partir daí ele começa a se manifestar dentro da gente. Ele vai mostrando para a gente aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nossa Senhora fala que o demônio está trabalhando muito forte para cegar as pessoas, tapar os olhos das pessoas para elas não enxergarem a verdade e se perderem, serem enganadas. Mas aqueles que têm contato com essas mensagens, jamais ele consegue. Veja, é que nem a mensagem que o Alex comentou ontem no programa, a mensagem dia 17 de fevereiro de 96. Jesus falou: Bento, meu filho, quando é que aprenderás a ter um pouco mais de paciência? Nunca deveria duvidar das minhas palavras. Eu falando para o profeta, veja, o tempo foi no tempo que eu conheci ele, veja quanto que ele sofreu, passou por. Ele foi chamado em 72. Então ele teve quando foi bem na época, aqui foi dia 17 de fevereiro de 96. E eu cheguei na obra dia 10 de abril de 96. Quase um mês e pouco para frente eu cheguei. Então eu cheguei bem na hora que ele estava, veja quanto que ele sofreu para contar esse livrão que nós temos hoje. Então, nós temos que valorizar muito esse trabalho, esse livrão, essas mensagens. Que é um livro que veio do sofrimento, foi muito sofrimento dele. Ele estava quase com, né, começou 9 filhos, dando de comer, veio do lado de Joinville para chegar em Itaquaras ali, foi ali fazer a igreja ali, com um carro velho para lá e para cá, batendo ali. E sempre os padres chutando para fora, sempre acusando, sempre. Muitos dizem, ele fica se elogiando. Não é Deus que elogia, porque ele sofreu, batalhou muito para estar hoje aqui. Nós temos livrão aí. Então, você fala para as pessoas, veja a alegria que nós temos. Que, na Bíblia está escrito, que não fiquem tristes, alegre-se, porque essas coisas que não estiver acontecendo, e está acontecendo. E nós já sabemos que está acontecendo, porque Jesus ainda teve misericórdia, nos alertar, mandou o profeta na frente para nos alertar. Olha, vai acontecer, ele falou, vai acontecer e está acontecendo. Então não tem como negar. O profeta nunca pedia dinheiro, nunca foi bater na porta. Então essas pessoas que ficam criticando, olha, se vocês não mudar de vida, vocês vão pagar muito caro, amigo. Vão pagar caro. Tem que se arrependam. Não vai acontecer com aqueles que estavam lá batendo, xingando Jesus, estava na cruz, tirando sarro de Jesus. Se ele fosse Deus, ele se salvou. Lázaro que se salve. É assim que faziam. Hoje muita gente está fazendo assim. Esses que estavam na obra e se afastaram são os traidores mesmo. Como você vai dizer que xingar tanto que ele passou o sofrimento para chegar para fazer um livro desse? Ele pede só respeito com as coisas de Deus. Ele não pediu, vai para outra igreja, quando ele falou. Conserve a tradição como está na Bíblia. Ele falou, conserve, tenha um respeito como a igreja sempre caminhou, até o Concílio Vaticano II. Porque tem uma mensagem que não se cumpriu, não sei o quê. Mas às vezes não se cumpriu, porque quando Jesus falava, os apóstolos perguntaram para ele, por que o senhor fala em parábolas? O que o senhor fala? Eu falo para muitos ouvirem e não entenderem.
E tem um senhor uma vez falava, por que nós não falamos sobre a maçonaria? Por que nós não falamos? Mas Jesus fala em parábola. E esse cara que falou assim, depois ele começou a combater lá na cidade dele, a maçonaria. Hoje ele foi mandado, estava na rua, porque Deus fala em parábolas, porque tá minado. Eles estão por tudo.